Eu passo a apresentar, então, o nosso conferencista desse segundo momento da tarde. Para mim é um prazer duplo fazer essa apresentação. Primeiro, porque se trata de um amigo querido. Segundo, porque vai falar de um assunto que muito me interessa. Terceiro, ainda, porque nós temos o nosso objeto de estudo e a nossa amiga querida aqui conosco hoje. Professor Cândido de Oliveira Martins é professor associado da Universidade Católica Portuguesa e é investigador do Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos e também do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, fazendo parte da equipe da edição crítica da obra de Almeida Garrett. Durante os últimos anos, fez parte da direção da AIL, Associação Internacional de Lusitanistas, sob a presidência de Roberto Vecchi, sendo editor responsável da plataforma 9, que eu acho que é um site que, se não todos nós, pelo menos 90% de nós frequenta sempre, né? Além da edição literária de alguns autores como Diogo Bernardes, Frei Agostinho da Cruz, Antônio Feijó e Camilo, tem publicado artigos em revistas especializadas e tem participado em diversos volumes temáticos editados em Portugal e em outros países, na área da literatura portuguesa moderna e contemporânea, e também da literatura comparada. Ainda coeditou volumes como Leituras do Desejo em Camilo Castelo Branco, em 2010, com o professor Sérgio Guimarães Souza, Pensar a Literatura no Século XXI, e Camões e os Contemporâneos, de 2012. Mais recentemente, coorganizou os seguintes volumes temáticos: Masks and Human Connections, Disruptive Meanings and Cultural Challenges, The Power of the Image in the Work of Lydia Jorge, Otherness in Literary and Intercultural Communication, Crossing Borders, Crossing Cultures. Atualmente é diretor do Centro de Estudos Mário Cláudio, coordenador de uma coleção camiliana numa editora portuguesa, ao longo de 2025 e 2026, prefácio e fixação do texto para cada um dos 15 volumes. E com Isabel Cristina Mateus, coordena a edição da obra completa da escritora Maria Ondina Braga para a imprensa nacional Casa da Moeda. Percebe-se que o amigo vai ter muito trabalho pela frente nos próximos tempos. É com grande alegria que eu passo a palavra para o professor Cândido de Oliveira Martins. Muito boa tarde a todos. Agradeço desde já a amável apresentação feita pelo Mauro e um agradecimento muito sentido à diretoria da Paraplip e ao professor Silvio Alves pelo convite e por nos receber desta forma tão generosa e simpática. A intervenção que vou fazer é sobre Lydia Jorge e peço à Júlia para passar para o único. Tem depois um slide, um apêndice final, não tenho mais nada para mostrar, alguma coisa para dizer. Começo por um pórtico muito breve. Misericórdia, o mais recente e mais premiado romance de Lydia Jorge, autora bem reconhecida pela crítica e pelo público, com obras traduzidas em várias línguas, apresenta-se como um universo ficcional bem representativo de dominantes temáticas que perpassam a multímoda obra literária. A sua multímoda obra literária, do romance ao conto, do ensaio à crónica, da poesia à narrativa infantil, por um lado, e por outro, mais genericamente, mostra-se expressivo também das transversais concepções humanistas que presidem à sua escrita literária enquanto ideário filosófico subjacente. Aparentemente, na superfície da composição do romance referido, o leitor depara-se com a escrita diarística de uma mulher idosa
exilada numa residência coletiva, com necessidade de reviver o passado, mas, sobretudo, repensar o presente e equacionar o futuro imediato, com natural melancolia e não menor surpresa, a começar pela espessura poética que envolve todo o seu relato, dentro dos protocolos da escrita diarística. No entanto, convém dizer, em jeito de nota, que qualquer semelhança entre a realidade que está na gênese deste romance, a relação de Lídia com a mãe, enfim, e o universo criado neste romance, com os seus códigos ficcionais, é mera coincidência e sobretudo, matéria de reflexão para outro contexto. Determinadas situações limitam e impõem a necessidade da escrita. Cito Roland Barthes: como o amor, o luto fere o mundo. Perante o dramático desaparecimento da sua mãe, também Roland Barthes escreveu um comovente diário, dando corpo a uma fenomenologia do luto, com todas as suas manifestações íntimas e angustiadas, solidão e abandono, dor e desamparo, enfim, desmoronamento interior. Perante similar circunstância biográfica, Lídia Jorge ficcionaliza um universo onde uma filha escritora acompanha o tempo derradeiro de sua mãe num relato urdido com ternura e tocante humanidade. Ora, é justamente nesta perspectiva que propomos uma leitura de Misericórdia como o ponto culminante de uma poética literária dotada de fundas preocupações humanistas, assenta em valores fundacionais que moldaram o Ocidente, sobretudo num momento de aguda inquietude perante o futuro, e ao mesmo tempo tomando o lar de idosos como sugestiva alegoria do grande teatro do mundo contemporâneo. Assistimos ao discurso enunciado por uma mulher idosa, forçadamente atenta, confinada, mas tranquila e sábia, o que de algum modo equivale a uma revisão, a um desejo de recomeço do mundo, aquilo que podemos chamar uma palingênese, superando visões apocalípticas do futuro imediato. É que poderia ser esse o caminho, mas não é isso que acontece. O seu mundo quase acabado sonha um mundo novo. Para o exercício crítico de aproximação a esta perspectiva de leitura, convém atentarmos em algumas faces dominantes desta construção romanesca que enumero seguidamente. Primeira, microcosmo. Desde logo, o mais recente romance de Lídia Jorge confronta-nos com um microcosmo peculiar e bem representativo da nossa sociedade, sobretudo de uma coletividade demograficamente envelhecida, falo especialmente da Europa e de Portugal. Um lar de idosos com o nome de Hotel Paraíso, situado em Valmares, no sul do país, com vista para o mar. Nesse espaço de exílio forçado, separada da sua casa e dos seus, uma mulher idosa, Maria Alberta Nunes Amado, mais conhecida por Dona Alberti, sobrevive graças especialmente à longa conversa, monólogo, que mantém, especialmente consigo própria, sobre a etapa final, sobre e na etapa final da sua vida. Lê-se na nota introdutória, acerca da gênese textual, os textos que se seguem correspondem à transcrição de um arquivo áudio com a duração de 38 horas, contendo os depoimentos de Maria Alberta Nunes Amado, gravados entre 18 de abril de 2019 e o dia 19 do mesmo mês do ano seguinte. Estamos em plena pandemia Covid-19. Os textos, entretanto, transcritos, bem como as notas breves poéticas que os encerram, correspondem a uma variante do topos do manuscrito encontrado. Face a esta estratégia compositiva, deparamos com uma escrita em registro de diário íntimo, em 71 sequências breves, datadas, seguidas de 7 parágrafos em seu nome, como fecho do relato. Ocupando o edifício de um antigo hotel,
o lar ou residência de idosos, o espaço fechado e algo concentracionário, a seu modo, reúne as características de um eloquente cronótopo, um cronótopo do nosso tempo, ao conjugar tão expressivamente traços bem característicos de um tempo e de um espaço como o nosso. A par dos visitantes ocasionais, residentes e cuidadores, vivem nesse espaço fechado à margem da sociedade, mas não totalmente divorciados dela, numa dialética especular dentro e fora. De facto, este cronótopo espelha as grandezas e misérias, comportamentos e contingências de uma época como a nossa, espaço habitado por determinados tipos humanos diversificados. Aqui, neste lar, incluem o sedutor, a amante, o revolucionário, o apocalíptico, etc. Ora, anunciar cenários de catástrofe e de fim do mundo num lar de idosos e em tempo de pandemia Covid-19 tem auditório garantido. Mas não é isso o que ocorre. Aliás, o gosto, confesso, da protagonista pela obra, cito o título, Grande Atlas do Mundo, onde parece ecoar, ainda que implicitamente, o grande teatro do mundo de Caldeirão de la Barca, confere a esse espaço concentracionário do lar, esse valor especular, simbólico. O que se passa no lar de idosos é simbolicamente representativo da sociedade em redor do mundo contemporâneo sem fronteiras. Há um dentro, aliás sublinhado frequentemente pelo deítico aqui. Há um dentro e um fora numa ligação estabelecida pelas visitas de familiares, sobretudo. É neste ambiente concentrado que se acolhem sobejos de vida. Lê-se no texto restos inertes de existência passada. Segunda faceta, solidão. No incipit narrativo do romance sublinha-se o peso da noite face ao dia, cito. Aqui onde me encontro, mesmo em tempo de primavera, quando os dias costumam ser do tamanho das noites, a noite é sempre mais longa que o dia. Fim de citação. Para esta idosa, em sucessivas revisitações e embates, a noite penumbrosa é longa, companhia imposta, geradora de um espaço de solidão, tempo de diálogo com ela própria, os seus fantasmas e, sobretudo, os seus anseios. Lugar de retiro obrigado, o lar de idosos e o espaço noturno feito de vigília, às vezes de algum pesadelo, constituem cenário de interrogação e de continuado monólogo, como se lê no texto inaugural, com uma vaga referência mitológica. Cito: a noite vem ter comigo, dirigindo-me perguntas inimagináveis, como se fosse aquele gato pardo muito antigo que se chamava Esfinge. Noite como metáfora do espelho e do mergulho na interioridade, num estado não impeditivo do sonho e da fantasia. Escusado será acrescentar que nesse tipo repetido de embate cotidiano com a noite, as sucessivas figurações noturnas assemelham justamente a noite à mítica representação da morte, à temível e assombradora ceifeira das vidas. Perante os pensamentos tristes que assolam ocasionalmente esta mulher, à protagonista resta o desejo de afastar o mais possível a morte. Em alguns momentos ela diz, em frases semelhantes a esta: inimiga morte, detém-te aí na porta da entrada. Não venha já, não é? Por mais vigilante e positiva que se mostre a noite, a narradora tem aguda consciência da sua idade, desabafando: a noite mora aqui no meu próprio quarto, desenhando assim a imagem da iminência da noite definitiva ou da inexorável finitude sentida já no seu corpo. Dotada de olhar atento e crítico durante o dia, é sobretudo de noite que Dona Alberti enfrenta a sua voz interior, sendo dessa multímoda circunstância que nos dá conta este singular diário em primeira pessoa, cujas sequências surgem, como já referi, datadas e sempre encerradas, quase sempre encerradas por lances poéticos. Na prática, estas anotações áudio gravadas
ditadas originalmente para um gravador, materializam-se sob a forma de diário íntimo. Embora nós saibamos que havia uma certa hesitação e a narradora chega a dizer: eu senti muito pena de já não escrever, pelo seu punho, naturalmente, o meu diário. Em todo o caso, estamos diante de uma manifestação da escrita de si, depois concretizada pela mão de outrem, a filha escritora. Apesar das circunstâncias mais ou menos melancólicas e dramáticas que presidem ao relato, inesperadamente o leitor confronta-se com uma mulher dada a sentimentos naquele contexto, naquela circunstância, de alegria e de humor saudável. Um ser humano preso ao prazer de viver, manifesto no gosto de se vestir, de se cuidar, exigindo o mesmo à filha escritora. A graça e o humor manifestam-se a miúde neste relato, desde as referências ao transporte na charrete dentro do lar. A charrete é a cadeira de rodas. Passando pelos apelidos dados a algumas das personagens que lá vivem, bem como a sua reação perante uma praga de formigas que atacou a instituição, até aos episódios ternamente hilariantes protagonizados por uma idosa, Dona Joaninha, e os seus sucessivos amantes neste Hotel do Paraíso. Por vezes, neste pacto autobiográfico, como no diálogo com a filha, custa-lhe compreender, diz ela, a ironia da vida, como a de ter criado e educado uma filha que se vem a definir enquanto escritora, de forma inesperada, como o cão da história. Dona Alberti não percebe esta vocação da filha que se apresenta como o cão da história. Enfim, a humanidade também pulsa nesta visão humorada e irónica da existência, enquanto aparentemente tudo convidava ao desespero e à desistência. Terceira faceta, afetos. Como espectável, o espaço do lar de idosos é também o local onde se valoriza a importância dos afetos, da bondade e da compaixão, sobretudo entre alguns dos residentes. Uma das imagens mais simbólicas desta relação interpessoal, símbolo por excelência de uma ética do cuidar, reside na atenção dada às mãos, ao rosto e ao toque físico, ao olhar entre as pessoas. Dar as mãos, massajar as mãos, dar o braço para caminhar, etc. São símbolos corpóreos da relação. Com muita frequência, as mãos mostram-se como a continuação do rosto do outro, como quando se caracteriza uma das muitas cuidadoras do lar. Cito: de entre todas é que tem as mãos mais suaves, a palavra mais risonha. Fim de citação. Apesar da diversidade de circunstâncias, todos os seres humanos aspiram, afinal, à felicidade para as suas vidas, à bondade, à compaixão, mesmo conscientes das aporias que se interpõem a esse macro-objetivo. Dona Alberti diz: a felicidade é um bem muito escasso. Num mundo a mudar, expressão dela, num mundo a mudar, para sobreviver é vital precisar tanto dos afetos como um manto quente que envolve a relação e o contacto com o outro, muito no sentido da filosofia de Emmanuel Levinas. Cabe a cada ser humano dar e receber afeto na relação com o outro, tornando a vida mais desejável e com sentido. Como história de amor, ganha relevo o namoro da jovem Lili Mund, brasileira. A outro nível ocorrem seduções, as seduções de Dona Joaninha, já aqui referida, pois o amor não conhece idade. E last but not least, o bilhete de Dona Alberti, o famoso bilhete de Dona Alberti, guardado ciosamente no peito como última carta de amor. Neste domínio do afeto, ganha especial relevo a relação amorosa entre mãe e filha, em gestos de ligação maternal e filial,
tocantes, nomeadamente nas visitas periódicas, a par dos assíduos contactos telefónicos. Constituem momentos íntimos para o diálogo, mas também para o debate, para a confidência e para o conselho, para a repreensão e para o reencontro. A ausência dos afetos equivaleria, para Dona Alberti, ao esvaziamento de toda a humanidade da relação. Neste universo há pessoas que protagonizam a afetividade e resplandecem de luz, tal como relatado pela voz narrativa. Cito: os olhos de Joana Amaral estavam iluminados. O amor tinha chegado e aquela alegria enchia este quarto de luz até ao corredor. Bastava o amor acontecer num canto da casa, mesmo que escuso, para contagiar o espaço. Fim de citação. Aliás, nas referidas aparições da noite personificada, noite que conhece omniscientemente vida e pensamentos da protagonista, incluindo as misérias do seu corpo, são equacionadas algumas questões essenciais, tais como: sabes dizer-me o que é o amor? Aliás, a definição do amor dá título a um dos capítulos. Ora, nesta continuada conversa em jeito de monólogo, a narradora não deixa de responder à sua maneira, na sequência da sua memória de vida, como longa narrativa, com suas dúvidas, mas também com rasgos de generosidade, expressão dela. E quando observa a reação que os outros residentes tiveram face a um gesto extremo que tomara, de ir ao fundo da noite, congratula-se com a manifestação de misericórdia que lhe mostram. Afinal, contrariando a debilidade das relações ou a sua superficialidade, a misericórdia, o amor, a bondade pelo semelhante um dos rostos da humanidade. Quarta faceta, sofrimento. Sobretudo num lar de idosos, nem tudo vai pelo melhor dos mundos. Contrariando a célebre frase, a tese de Pangloss no Cândido de Voltaire. De facto, nesta singular estância residencial em que são depositados idosos de vários estratos sociais, vivem-se ansiadamente os problemas da saúde, bem mais frequentes nesta etapa da vida, além de outras questões associadas à vivência nesta circunstância, como a perda da privacidade ou da intimidade, numa lógica de despojamento e de despersonalização. Isso leva-nos a desabafos como, cito: aqui onde me encontro, nenhum canto é meu, nenhum objeto me pertence, até o meu corpo não é mais que um recanto privado da minha alma, como antes era. O meu corpo não é mais. Fim de citação. Quando lhe perguntam se importa de tomar banho pela mão de um dos novos cuidadores do lar, homens, como o marroquino Ali Abdul, ela responde prontamente numa sabedoria de fundo reconhecimento humanista: sim, não me importava, somos todos feitos do mesmo barro. Como é verosímil, neste espaço físico de recolhimento, assiste-se aos progressivos sinais de decadência física e mental, desde Platão na República até passando por Cícero no De Senectute, entre outros textos. Costuma-se olhar para a terceira idade como constituída por duas etapas: a idade da
a primeira velhice da senilidade lúcida, quente, ainda Dona Alberti está nessa primeira etapa, e depois, já em Platão, se fala de uma segunda velhice, essa sim é da decrepitude final. A Dona Alberti está na primeira, claramente. Recordo marginalmente que na literatura portuguesa contemporânea esta atmosfera, esta temática do fim de vida, em termos genéricos, mas até o fim de vida no lar de idosos, inspirou alguns dos nossos escritores contemporâneos. Cito assim muito rapidamente Virgílio Ferreira, Em Nome da Terra, Luísa da Costa, O Planeta Desconhecido, enfim, Walter Ugumem, A Máquina de Fazer Espanhóis, Teolinda Gerção, Passagens, António Lobo Antunes, Para Aquela que Está Sentada no Escuro à Minha Espera, só para tomarmos alguns exemplos. É no quadro da assunção da sua senilidade, mas lúcida, sublinho, que esta narradora idosa se insurge contra a intenção de um fotógrafo que vai ao Hotel Paraíso fotografar os idosos, pretendendo acentuar os seus traços de velhice, como se fosse um espetáculo. Ao contrário dos outros passivos residentes no lar, ela reage com assertividade e emoção, mesmo assaltada por um certo sentimento de raiva, pois para ela essas imagens eram, cito, imagens ridículas ou mesmo chocantes. Por tudo isso, negou-se a participar, expressão de Dona Alberti, naquele carnaval. Na sessão de retratos, simplesmente por lhe faltar a elementar dignidade perante o ser humano idoso ou diante do ser humano tout court. Ela achava aquela sessão de retratos degradante. Ao mesmo tempo, por este microcosmos passam inúmeros cuidadores provenientes de várias geografias, desde a jovem brasileira Lili Munda à espanhola Nina Mercedes, passando por jovens magrebinos, entre outros migrantes que vão chegando a Portugal. Também neste aspecto, o lar de idosos espelha uma sociedade multicultural, tal como aquela em que vivemos, com todos os desafios associados, desde as dificuldades de integração até aos mais diversos preconceitos raciais, religiosos, sexuais ou outros. Ora, a par do sofrimento vivido pelos idosos, também esses migrantes sofrem várias formas de incompreensão e de violência naquele espaço. Curiosa e muito expressiva quando se aborda o tema do sofrimento é a convocação do livro bíblico de Jó. A propósito do debate em torno da dor humana, como quando 4 mulheres viúvas, animadas pelo seu proselitismo religioso dentro do lar, enfim, desenvolvem uma determinada atividade. Perguntamos nós, velha questão, que sentido faz, à luz dessa convocação do livro de Jó, que sentido faz o sofrimento humano? Pode o sofrimento humano levar até ao ponto de renegar Deus? Consegue o ser humano apelar à misericórdia e à compaixão humanas ou divinas, imitando a paciência de Jó? Para a voz narrativa, que é pouco conhecedora dos livros bíblicos, o juízo sobre a questão mostra-se bastante cético. Se a narrativa, cito, resolvia o problema de Jó, não se explicava por que razão havia sofrimento no mundo sem justificação alguma. Quinta faceta, memória. Como expectável, os seres humanos vivem neste espaço com uma memória preenchida de múltiplas e acumuladas lembranças, após uma longa vida que preencheu a sua existência, sendo agora objeto de revisão nesta etapa derradeira. Ao mesmo tempo, são naturais e crescentes quer o caráter emotivo e errático dessas memórias, quer os seus lapsos.
Aliás, é sobretudo a narradora que vai confessando o modo bem seletivo do funcionamento da memória na pessoa idosa. Podem-se apagar aspectos mais ou menos próximos e, opostamente, ter bem gravadas imagens de tempos remotos, como a época marcante da infância. Além do mais, sobressai nesta etapa derradeira a ideia pacífica sobre a viagem biológica e circular da existência. Cito: "Este é o meu lugar de exílio. Aqui me depositaram a meu pedido e por minha livre vontade, vinda de casa dos meus pais. A vida é um arco. Tem o seu começo e o seu fim, inicia-se num berço, faz o seu voo ascendente e a partir de certa altura a curva desce até nos entregarmos à terra, de novo dentro de uma caixa de madeira que em nada difere de um berço." Fim de citação. Quase da margem de fora da vida, tem-se melhor a percepção do caminho andado. A memória individual grava assim impressivamente todo esse percurso desde a origem e desenvolvimento em jeito de viagem existencial na iminência do fechamento do ciclo vital. Compreensivelmente, a protagonista vive com algumas saudades da vida anterior, mas não obsessivamente, operando naturais revisões e fazendo visitas mentais ao passado, desde logo aos espaços de sua casa e do seu jardim. Sente a sua falta, naturalmente, mas não vive obcecada por esses bens e vivências do passado. Entre a anamnese e os conjuro, esta mulher tem lembranças do experienciado, mas vive mais centrada no presente e, sobretudo, sonhando um mundo melhor. O ser humano é para ela o resultado vivo de todas as memórias materializadas em narrativas, seja de vivências, de relações, de atmosferas, de leituras. Porque, de acordo até com a fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty, nós somos sempre uma construção sedimentada de fenómenos e experiências, mas uma construção que começa bem cedo na infância. E não é por acaso que imagens desses tempos mais remotos ficam indelevelmente gravadas para sempre numa memória afetiva. Dona Alberti diz: "Eu chego a pensar que a minha vida é feita da sobreposição de vidas que passam por mim e que a minha pessoa é apenas a soma de todas elas." Sexta faceta: violência. Para a protagonista deste relato, os jornais e as televisões deixam-na profundamente triste pelo continuado espetáculo mediático da violência que transmitem, justificando assim a sua radical opção de não consumir os mass media, a mídia. Face ao seu perfil interventivo, à sua maneira de ser, ela diz: "Já que não posso combater as tristes realidades, renuncio a conhecê-las." Perante um jovem interlocutor, especifica esta sua atitude crítica face à manifesta desordem do mundo. Diz ela: "Ficava nauseada com um relato de tanta tragédia, tanta vigueirice, tanto assalto, tanta gente morta em barcos de borracha sem alcançar as margens, tanta guerra, tanta bomba, tanto funeral com caixões às costas por cima de multidões revoltadas. É o mundo em sua desordem contínua e esse descalabro nunca tem fim." Fim de citação. Noutra passagem evoca-se a mesma imagem da infindável maldade humana, metaforizando o rio de violência que escorre do ecrã televisivo. Uma das muitas conversas entre os utentes do lar de idosos conduz literalmente ao tema da dor e do sofrimento, logo se tentando distinguir entre estes dois estados de alma, tomando a dor como espetáculo de desconforto sentido pelo corpo e o sofrimento como o estado emocional causado por uma perda, por exemplo, de uma pessoa amada. Também se relembra em anotação existencialista, cito, que a dor serve para o espírito dizer ao corpo que é mortal.
Neste contexto, um dos aspectos mais salientes do relato ocorre quando se aborda a banalidade do mal neste espaço. A banalidade do mal e da violência nas suas múltiplas manifestações. Isso acontece desde logo de forma insidiosa ou explícita, com a violência verbal instalada no discurso mais cotidiano, como quando a protagonista, a Dona Alberti, recorda reiteradamente uma cena bem comum quando adolescente ia para a escola e é surpreendida. Cito: quando uns pedreiros que trabalhavam na montagem de um telhado lá do alto me cantaram uma indecência. Linda cabritinha malhada, ainda de leite, já foste papada. Outro episódio similar, também de conotação sexual, ocorre quando um respeitável senhor utente do lar de idosos apalpa as coxas do rapaz marroquino, Ali Abdul, adivinhando a orientação sexual dele ou expondo a sua. Numa atitude sempre condenável, desencadeando a indignação da protagonista que diz: fosse ali quem fosse, gostasse de quem gostasse, ninguém tinha a ver com a sua vida íntima. Vergonhosamente, não só o Sr. Tavares, mas também o Sr. Gomes, sempre que ali lhes passava ao alcance, tocavam-lhe no corpo de forma vergonhosa. Essa indignação cresce até à invectiva que dirige pessoalmente a um destes homens, ela que garante conhecer várias formas da crueldade humana. E ela diz a um deles: você, Tavares, é figura do mal. Perante o espetáculo cruel da violência cotidiana, com os seus múltiplos rostos de desumanidade, reflete-se no seu relato de vários modos sobre o lugar da palavra literária, reconhecendo-lhe um papel central de consciencialização e de denúncia. Num dos vários debates entre mãe e filha escritora, a mãe observa que os livros de maior sucesso editorial, cito, contam histórias inventadas, mas sobre pessoas que existiram. Fim de citação. Com destaque para figuras importantes da história, enquanto os livros da sua filha estão repletos de gente pobre. Ou seja, os livros da filha escritora estão plenos de, cito, figuras que não se levantam do chão. Miseráveis entre os miseráveis. Fim de citação. Deste modo, em peculiar reflexão metaliterária e não sem alguma discordância entre as duas, reafirma-se o lugar da palavra comprometida. É a filha que defende esse ponto de vista perante a circunstância social e nunca uma escrita politicamente neutral ou alheia ao espetáculo do mundo, seja ele qual for. Como o sugerido lar de idosos espelha assim a sociedade envolvente nas suas grandezas e misérias. Aqui se albergam todos os géneros de pessoas e, como na vida lá fora, os malignos passam por cima dos outros. Isso é o bastante para indignar a consciência sensível e humanista desta mulher, sobretudo quando ela depara com um exemplo do que ela designa o rosto do mal. Por conseguinte, sobretudo do ponto de vista da filha, não é possível ficar indiferente aos anónimos, às vítimas, aos desvalidos, aos explorados da história. Numa palavra, assim concebida e vencendo a apatia ou a indiferença e optando pela vigilância crítica, todos nos lembramos da célebre tese de Edward Said, conjugam-se aqui uma ética da denúncia com uma ética da compaixão, num ideário de literatura profundamente comprometida com a dignidade humana. Sétima e última, literatura. Para além do afirmado e sobre o lugar da literatura neste universo romanesco, trata-se igualmente uma sentida apologia do livro e da leitura, do poder ímpar da leitura literária, em alternativa à leitura da imprensa. Não vou perder tempo com isso.
Neste âmbito, há 2 episódios singulares em que um jovem rapaz da Associação da Boa Vontade se dirige ao lar e oferece os seus serviços de leitor. Primeiro, para sentido encantamento do ouvinte, Dona Alberti, o leitor lê e relê um conto sobre a história de Dom Galvez, um professor chileno que deu origem a uma história muito bela. Mais do que mero entretenimento e a par de alguma meditação que sempre provoca a leitura, a leitura comporta também uma forma de mágica epifania da beleza que existe, quer no próprio texto, quer no ato de o interpretar. Numa segunda aparição, o leitor causa o mesmo encantamento, desta vez com a leitura de um conto do chileno Luís Sepúlveda. O conto chama-se Cavatori. Surge num livro As Rosas da Atacama. Lembro que Luís Sepúlveda faleceu na sequência do Covid, depois de estar num festival literário em Portugal, no norte de Portugal. É também uma homenagem da Lídia. Incluído no livro As Rosas da Atacama, o conto narra a vida dos trabalhadores de mármore de Itália, que paulatinamente se envenenam pelo pó da pedra. Lê-se no texto: eu achei que aquele rapaz não era um rapaz, ele parecia ser a sombra da minha alma. Tal é a empatia gerada pelo rapaz que lê e pela ouvinte. Tal a identificação desencadeada pela leitura com a sua beleza encantatória. É conhecida a interrogação dostoievskiana em O Idiota sobre o poder da beleza para salvar o mundo. Na escrita de Lídia Jorge, deseja-se ou sugere-se similar poder, mas por outras palavras, cito: uma alma que se eleva também pela experiência da beleza, da leitura, da beleza estética, eleva o mundo. Trata-se do princípio do fermento. A levedura azeda, misturada na massa, transforma, engrandece-a. Do mesmo modo, uma pessoa formosa tem o condom de temperar de beleza a fialdade do mundo. Fim de citação. E a sabedoria ou levedura da criação literária, para Dona Alberti, é uma forma ímpar de beleza que torna o mundo mais compreensível e habitável. Pode haver pessoas que não creem em Deus, mas acreditam no poder da arte, sentindo a força elevadora da experiência estética. Num dos vários diálogos entre mãe e filha, escritora, aquela mãe tem a vontade de apontar um defeito na escrita praticada por sua filha. Cito: lê os teus livros porque eles têm um problema. Terminam mal. Por outras palavras, numa reiterada reflexão metaliterária, a sabedoria materna interroga-se sobre se a literatura não deve dar a esperança aos leitores nos desenlaces das histórias. Ao mesmo tempo, na já referida troca de ideias sobre os protagonistas literários, a mãe recomendava enfaticamente à filha que escrevesse sobre as grandes figuras da história. E tu, se te sentares entre elas, também podes ficar sentado à mesa da história. Aproxima-te da história, fala da história, fica mais perto dessas figuras grandiosas, porque os leitores gostam de grandeza. Fim de citação. Ao que a filha contrapõe uma concepção bastante oposta. A sua concepção de literatura impede-a justamente de se sentar, cito, à mesa com os que fazem a história. Mesmo quando me aproximo dessa mesa, é para me sentar debaixo dela, encoberta pela toalha, sem que ninguém me veja, ouvindo o que dizem e fazem os comensais. Uma espia da história. Mais nada. Concluo rapidamente. Face ao afirmado e ao mais que fica por dizer, este romance de Lídia Jorge Misericórdia é ambiguamente um retrato sombrio e cruel da sociedade contemporânea, como expresso de modo
altruísta e sentido pela narradora protagonista, ela diz: todo este cruzamento de vidas dói-me mais que a minha vida. Mas ao mesmo tempo é também a afirmação do contraponto luminoso de uma certa esperança, nessa constante atenção ao rumor do mundo e à necessidade da bondade na relação interpessoal. Numa visão de síntese sobre a obra de Lídia Jorge, suas representações e emoções, evolução de contextos políticos e sociais, guerra, imigração, tradições, releitura crítica do passado, etc., o relevante questionamento identitário e a omnipresente ética da responsabilidade, tudo confluindo numa compreensão moral do mundo, entre outras questões relevantes. Maria Graciete Besse, num ensaio altamente recomendável sobre a obra de Lídia Jorge, já tinha realçado a tese de uma escrita da ética, de uma ética no feminino, transformando a palavra literária num testemunho vivo, grávido de humanidade. À sombra da ideia do dever kantiano e contrariando uma atitude contemplativa, impõe-se de facto nesta escrita uma responsabilidade face à violência do mundo. Afinal de contas, desde a visão existencialista de Jean-Paul Sartre, o ser humano, e por maioria de razão o escritor, o artista, deve ser sempre um ser em situação, comprometido com a sua circunstância, enquanto obrigação moral. A contemporaneidade artística ou literária talvez já não advogue que o empenhamento, o engagement do escritor tenha de passar por pegar em armas. Roland Barthes fala no engagement manqué, não é? Sendo assim, diante do universo de misericórdia, podemos falar de uma poética da inquietude, motivadora de um olhar responsável e crítico, atenta, uma poética atenta à centralidade da matéria humana e fazendo sempre o elogio de uma filosofia íntima da proximidade, para retomar o ponto de vista de um filósofo catalão contemporâneo, José Maria Esquirol, o autor de Resistência Íntima. Numa renovada concepção antropológica, impõe-se a oposição ativa à exterioridade sem espessura interior, oposição ao narcisismo sem limite, ao relativismo ou ao nihilismo. E ao mesmo tempo, contra uma visão disfórica do futuro, patologicamente catastrofista, a revalorização da proximidade e da intimidade, relevância do sentido de comunidade e de partilha, dos afetos e do cuidar do outro como forma de resistência ativa. Parafraseando um recente ensaio de Antoine Compagnon, também neste romance de Lídia Jorge, somos confrontados com as últimas palavras de uma mulher na etapa final da sua existência, quase uma palavra testamentária. Enfim, é uma literatura do fim, no sentido simbólico, do fim de vida, do fim de... entenda-se, que se interroga ela própria sobre o fim ou finalidade da literatura. As coisas estão intimamente ligadas. Do alto da sua sublime senilidade, esta mulher dá-nos lições. Termino. Para Lídia Jorge, autora do Contrato Sentimental, de ordem cívico-cultural, hoje mais do que nunca há, com este romance, a imperiosa necessidade de um renovado contrato social, de fundo ético e humanista. Ao cruzar várias existências individualizadas ou quase anónimas na narrativa alegórica de Misericórdia, pulsa nesta escrita, ora, o diagnóstico de sinais gritantes de violência, desumanização e catástrofe, interrogando-se, assim, os limites e as possibilidades da condição humana e do seu futuro, ora, ao mesmo tempo, se apontam caminhos de possível redenção, na redescoberta da força dos afetos e do poder da arte, enfim, a presença de uma luz esperançosa no meio da obscuridade. Repensando o sentido do mundo atual, tudo surge aqui envolto em poeticidade e lucidez contagiantes.
e não menos decisivo, de uma visão entranhadamente humanista. Muito obrigado. Certamente haveria muita coisa para conversar sobre o que foi dito, mas isso vai ter que ser feito no café. Lembrando que logo depois do nosso coffee break, começa agora às 4 horas, às 4h30 nós temos a Assembleia Geral da Abraplip, tá bom? Para a qual estão todos convidados. Agradeço imensamente, Cândido, pela linda e profunda discussão acerca de um dos romances mais significativos que eu li nos últimos tempos, que é a Misericórdia. Muito obrigado. Obrigado a todos e vamos ao café.